E aí, se o pessoal tem perguntas boas. O Pedro mandou aqui perguntando sobre Bitcoin. Qual a opinião dele, perguntando para o Paulo, qual a sua opinião sobre o futuro do Bitcoin e o que você acha? Você acha que o Bitcoin pode se tornar uma moeda global ou ela vai ser boicotada a ponto de virar uma coisa ilegal? Muito boa pergunta. A possibilidade dos governos mundiais boicotarem o Bitcoin, ela é real, ela existe, mas ao mesmo tempo o Bitcoin tem mecanismos de defesa pela sua própria natureza, pela própria natureza do blockchain. Então é um risco. E eu diria que o fato do Bitcoin ainda não ter um valor muito maior do que o que ele tem hoje, são duas coisas. Uma é o risco institucional do governo boicotar o Bitcoin, mas eu acho que é um desafio tecnológico muito grande para os inimigos do Bitcoin. E o segundo é que, como ele ainda é chato de usar, as taxas ainda são altas, ele ainda não se difundiu como nós esperaríamos de um dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é uma moeda, é um meio de troca, que é difundido, facilitado o suficiente para Dona Alzira usar para comprar chuchu na feira. Então, se o Bitcoin ainda não é usado pela Dona Alzira para comprar chuchu na feira, ele ainda não é dinheiro, mas ele já é moeda. Para ele virar dinheiro, não falta muito. Talvez alguns halvings a mais, talvez alguma mudança tecnológica, como já aconteceu. Era muito mais difícil antigamente comprar Bitcoin do que hoje. Então ele tem um potencial para crescer. E o próprio risco institucional dos governos confiscarem o nosso capital, a moeda, fala muito mais a favor, né, do Bitcoin do que contra. Quanto ao futuro do Bitcoin, tem um modelo que eu gosto muito, que é o modelo de um cara chamado Plan B, Plano B. Ele tem um Twitter onde ele tem um modelo de crescimento do Bitcoin que prevê um crescimento, ele usa uma escala logarítmica ali. Então o Bitcoin ele cresceu muito em termos logarítmicos no começo, e agora a segunda derivada ali está diminuindo, mas ainda assim, como a escala é logarítmica, nós podemos esperar que o Bitcoin multiplique de valor ali 3, 4, 5, talvez 10 vezes no futuro próximo, assim, antes de 2030. O problema é que o modelo do Plan B, ele funcionava muito bem até 2021, mais ou menos. Só que agora o valor do Bitcoin está abaixo do modelo. Você pode encarar isso de duas formas. Ou o Plan B está completamente errado, o modelo dele não presta. Ou o Bitcoin está excepcionalmente abaixo da curva de preços prevista. Por diversos motivos. Nós temos o problema da crise dos títulos americanos, a taxa de juros subindo nos Estados Unidos, as pessoas fugindo para investimentos mais conservadores, a guerra na Ucrânia, sei lá, tem vários fatores. Então pode ser que esse valor baixo seja um outlier estatístico, e isso significa que é hora de comprar, e a hora que todos os desvios especulativos forem filtrados, o Bitcoin vai voltar a subir segundo o modelo dele. E segundo o modelo dele, ele vai ainda quintuplicar de preço. O que eu tô fazendo? Eu tô comprando e holdando o Bitcoin. Tô segurando para o longo prazo. Não só Bitcoin, tem que ter ouro também, tem que ter investimento em commodities também. Mas eu recomendo que na sua carteira você tenha uma boa parte de Bitcoin. Mas o grande furado do Bitcoin não é que a gente sempre compara ele com o valor do dólar. Quando a gente fala assim, ó, o Bitcoin vai triplicar até 2030, você tá pensando em vender para pegar o dinheiro que a gente usa normalmente e ter mais dinheiro, não? Então, algumas pessoas pensam assim. E é normal, é natural, perfeitamente plausível que elas pensem assim, porque nós precisamos de liquidez no curto e médio prazo. Por isso que eu digo que as pessoas têm que ter investimentos mais líquidos, mas elas também precisam pensar no futuro de longo prazo dela. Numa poupança, numa aposentadoria. Por isso que eu falo que a sua carteira tem que ter muito Bitcoin, mas não é só isso. Você tem que ter investimentos líquidos. Eu não sou a favor de usar o Bitcoin como fonte de liquidez no curto prazo, e sim como fonte de segurança financeira no longo prazo. Para liquidez, aí tem que ter outros investimentos.